É porque ambos podem ser Veja, nacionalistas, né? E aí entra um veja. conflito por causa da defesa dos interesses O Dollfuss, respectivas nações, né? o Dollfuss, ele não era nazista, ele era fascista. Nazista é uma coisa, o nazismo é um movimento diferente do fascismo, não é a mesma coisa. Depois que foi se alinhando devido à situação política no cenário europeu, mas ele não era. O fascismo é diferente do nazismo alemão. Aliás, o próprio fascismo ele é uma parada bem bizarra, bem estranha. Se você for estudar assim, superficialmente, você não entende muita coisa. Agora, a característica antissemita do fascismo ela veio depois, não veio antes. Por isso que o Dollfuss apoiou o fascismo, porque se o fascismo fosse abertamente antissemita, como o nazismo era de fato, ele talvez faria ali alguma ressalva, mas não era. Principalmente o Dollfuss, do qual ele apoiava, que era fascista. Você tem o ditador polonês, por exemplo, o Józef Piłsudski, que era fascista também, e ainda assim o Hitler foi lá e enfiou no traseiro dele, invadiu a Polônia e foda-se. Entendeu? Invadiu a Polônia, lembrando, com a participação do Stalin, né? Vamos sempre lembrar esse fato histórico aí. A participação do Stalin. Stalin não invadiu a Polônia. O Stalin pegou de volta o que pertencia da Rússia. Quando os alemães entrou lá e falaram, dá licença, que é meu, a gente vai fazer um adoro esse eufemismo. Quando é, não é eufemismo, cara. Aquele pedaço do qual eles pegaram era da Rússia, cara. Era da Rússia. Um pedaço era dos russos brancos, outro pedaço era da Ucrânia, outro pedaço era não sei de quem, e pegou de volta. Para não haver um conflito, eles fizeram um tratado que não fosse ser agredido naquele momento. Foi o que aconteceu. Ninguém invadiu. O Hitler que invadiu a Polônia, porra. O Stalin invadiu a Polônia, você pode falar que invadiu. Ocupação, como o Hitler falou e fez. Só que se o Hitler não tivesse invadido a Polônia, o Hitler invadiu. Peraí, o Hitler invadiu e o Stalin ocupou, né? Pode-se dizer que invadiu, cara, não tem problema. Eu estou dizendo o seguinte: invasão, ocupação, o que interessa é o seguinte: o Hitler entrou na Polônia e o Stalin mandou o Exército Vermelho também invadir. Por causa da invasão de um e o outro invadiu também, porque era de direito da União Soviética invadir. Aquele território já tinha pertencido à Rússia alguns anos antes. Vai defender a Polônia fascista também? Não, né? Não defendo nada. Agora ficou complicado para você. Eu sou um democrata visceral, eu não fico. Então não precisa defender a Polônia, meu filho, porque aquele Estado lá já não existiu. Eu não fico lambendo a bunda de ditador, pô. Não tô lambendo bunda de ninguém, meu filho. Mas você tem admiração por alguns, né, Frota? Você até numa live aqui, você até falou do ditador lá do Panamá, né? Foi do Panamá? Paraná? No Panamá, da América Central. Panamá. Da América Central. Se você quiser que eu fale. Rapaz, para mim, o meu maior momento de prazer da União Soviética foi quando invadiu a Tchecoslováquia. Aquilo ali, a Hungria, aquilo para mim foi um momento maravilhoso. Aquele povo precisava de um corretivo. Aquele povo precisava. Aquele momento ali não foi. A gente pode até considerar o caso da Polônia uma certa injustiça. Só que não tinha jeito. Se o Stalin não mandasse entrar, o Hitler ia ocupar e ia fuder mais ainda a União Soviética, porque ele fazia fronteira com o território soviético. Os alemães grudadinhos ali na Rússia, pelo amor de Deus, cara. Só burro para não entrar, ainda mais porque aquele território pertencia aos russos, naturalmente. Aliás, a maioria daquele território pertencia aos russos, só que por causa da Polônia, eu não vou discutir, que a Polônia sempre foi tretada com os russos, então nem vou entrar aqui nessa discussão. Vale nem a pena, nem compensa, ficar o dia inteiro discutindo com essa porra. Mas o fato é que se os alemães não entrassem na Polônia, os russos também não iam entrar. E quem deixou os alemães entrar na Polônia? Quem deixou entrar? Foi quem? A União Soviética que deu, entra aí que eu vou pegar um pedaço. Não foi isso. Foi já graças à conivência da Inglaterra, à conivência da França, dos Estados Unidos, de todo o bloco entre aspas democrático. A conivência foi justamente por causa da invasão da Polônia que a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha? Declararam guerra e o que aconteceu? O que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Depois deles ter dado tudo para os alemães? Depois deles ter dado até o cu para os alemães, você acha que... mas as pessoas criticam. As pessoas criticam a política do apaziguamento do Chamberlain. Só que quando as pessoas criticam agora, meu filho. E o Stalin invadiram a Polônia, veio a Segunda Guerra Mundial, pô. E Hitler invadiram o Stalin, a Polônia, cara. Quem ocupou a Polônia, quem começou a se expandir para o leste foram os alemães, não foi os russos, não. Os russos estavam quietinhos até o Hitler chegar. A invasão foi conjunta. A invasão foi conjunta, cara. Isso aconteceu quando o Hitler... Para de ficar lambendo bunda. Não estou lambendo bunda de ninguém.
Não estou lambendo o cu de ninguém. Quem começou a se expandir para o leste foram os alemães. A União Soviética ofereceu a Tchecoslováquia. Parada é o seguinte, você quer ajuda aí para impedir o avanço alemão? Quero. A Polônia, não vou deixar ninguém passar nessa porra. Ah, vai pro diabo, porra. Qual é, meu irmão? Quem invadiu aquela porra, quem invadiu aquela merda, foi os alemães com o aval dos imperialistas ingleses, franceses, norte-americanos. Soviético. Não, soviético não, porque os acabei de falar agora. Acabei de falar agora que os russos se ofereceram para ajudar a Tchecoslováquia. Se não houvesse a invasão da Tchecoslováquia, não existia invasão da Polônia. Não existia. Não vem com esse papinho de que mas se criticava o Chamberlain. Chamberlain foi o único responsável. A Europa inteira, cara, foi responsável. A Europa inteira estava em silêncio. A cada passo que os alemães davam para o leste, se existia o Pacto de Varsóvia, agradeça a Hitler. Não é Stalin, não. Agradeça a Hitler. Quem começou a se expandir para o leste não foi os russos. Os russos estavam num território muito delimitado antes de 1939. Muito delimitado. Então, agradeça a eles, aos alemães. Tem que agradecer. Acho que os Estados Unidos agradecem até hoje, porque graças ao Pacto de Varsóvia, os americanos gastaram nunca como se gastavam na vida. Sob pretexto da ameaça comunista mundial, gastaram tanto. Hoje estão quebrados. Não tem mais como pretexto gastar. Não, era verdade. Inclusive, era verdade. Era verdade. Inclusive, era voltando àquele assunto entrar, do PDT. Isso é armadilha que você está jogando. Isso é armadilha. Isso é armadilha. Não inclusive, voltando àquele assunto do PDT. Não vou entrar. Na moral, assim, beleza, assim, vocês estão fazendo aí uma guerrilha aí, né? Mas assim, vamos ser sinceros, tá? Todo mundo estava naquele momento ali no entre guerras, estava todo mundo com medo da crise nos seus países, né? O Raioli falou aí dos países da Europa, né? Ele citou a Inglaterra, citou a França, né? Outros países que faziam parte ali das Ligas das Nações, a própria Liga das Nações também. O cara tá falando que eu preciso de ajuda. O cara assiste live de um maluco fumando deitado com o microfone na boca. Eu preciso de ajuda, vai se fuder, puta que pariu. E a União Soviética tava cagadinha também, porque os russos tomaram um pau na Primeira Guerra Mundial. E eles estavam cagadinhos, eles não queriam entrar num conflito, porque eles sabiam que tinham que, já que fizeram a revolução, precisavam encontrar um modelo, né? Precisavam, né, crescer a economia, teve os conflitos internos, que a gente sabe, né? Inclusive de potências imperialistas dentro da União Soviética, teve uma série de crises internas dentro das repúblicas soviéticas. Então, assim, o Stalin, ele não queria entrar num conflito, tanto é que ele fez esse acordo aí com a Polônia para dividir a Polônia em dois, né? Uma parte fica com os nazistas e a outra parte fica com a União Soviética. Mas aí isso é uma invasão, só um momento. Sim, houve a invasão pelas duas partes. Invasão de um Estado que não existia mais. Ele fez o acordo justamente para evitar o conflito. Acho que o governo nessa época estava no exílio, Cristiano. Isso eu não me lembro agora. O governo polonês estava no exílio, não estava? Não sei, cara. Não sei te dizer. Estava no exílio. O governo tinha mais Estado. Os alemães nem tiveram trabalho de invadir aquela porra. Eu sei que a França estava ingovernável na época. Que não tiveram nem trabalho para invadir aquela porra. Pior que não tiveram nem trabalho. E detalhe, não vou nem dar continuidade a isso aqui, foi um troço tão fácil, mas tão fácil, que se eu vou estudar a fundo a mentalidade polonesa na época, você se surpreende. Parece que a Polônia, do dia para a noite, resolveu deixar a Alemanha entrar.